Hoje você vai aprender a usar os salmos para afastar a inveja da tua vida. Sabe aquela inveja que a gente está vendo na televisão hoje? Tipo a dos jogadores de Portugal, da seleção portuguesa com o Cristiano Ronaldo? Aquela que parece uma separação profissional, parece uma implicância de time, mas no fundo não passa de dor de cotovelo disfarçada de discordância técnica? Eu vou te ensinar a você se afastar desse tipo de gente. E essa oração ninguém te ensina nas igrejas. Sabe por quê? Porque não é o Salmo 23. Também não é o Salmo 91. É a oração que o próprio rei Davi fez quando ele descobriu que estava sendo perseguido por inveja. Não por um inimigo de guerra, não por um ladrão, mas por gente da própria casa, do próprio círculo. Gente que sorria para ele de dia e armava para ele de noite. E o que ele fez não foi perdoar e seguir com a vida, como tem esse clichê espiritual cristão viralizado por aí. Ele foi ao texto, ele nomeou o que estava acontecendo e ele pediu com todas as letras que aquilo se desfizesse. Isso está escrito, está no hebraico e quase ninguém fala disso, sabe por quê? Porque isso incomoda, porque ele é direto com Deus. E eu vou te mostrar 3 salmos que o próprio rei Davi escreveu quando sentiu o peso do olhar da inveja vindo de gente próxima. E eu vou te falar também o que o texto original revela sobre como lidar com isso sem fingir que isso não existe. Mas antes de eu continuar, deixa eu fazer o meu jabá aqui para vocês que eu faço em todo vídeo, porque se você chegou nesse vídeo clicando justamente num conteúdo que promete ir no texto original, que promete ir na raiz hebraica, que promete entregar para você o que está por trás da tradução, você não é uma pessoa qualquer e você já sabe disso. Você é o tipo de pessoa que não se contenta com aquele verso decorado de púlpito de igreja. Você quer entender o que está escrito de verdade na Bíblia. E isso não é comum. Você é minoria. Porque a maioria das pessoas quer uma resposta rápida, um resumo de 30 segundos. E você não. Você quer profundidade. E saiba que isso é inteligência espiritual. E eu não posso fingir que eu não vejo isso nas pessoas que me acompanham aqui no canal. Por isso eu quero te pedir, já se inscreve aqui no meu canal. E isso não é papo de youtuber pedindo número. É porque esse canal aqui, ele é feito pra gente que pensa, pra gente que quer ir além do clichê. E quanto mais gente inteligente tiver aqui dentro desse canal, mais conteúdo sério, sem flerte, sem suposição, vai chegando para mais pessoas que precisam dele. Agora também preciso deixar um aviso bem importante para os professores de hebraico que me acompanham. E eu gosto de deixar isso aqui bem claro. Eu vou falar algumas palavras em hebraico nesse vídeo, assim como eu já falei em outros vídeos que eu já postei aqui no canal e outros que ainda vão vir. Por isso, eu quero deixar algo bem claro. Professores, eu não tenho interesse nos seus alunos. Eu não sou professora de hebraico. Pelo contrário, eu sou estudante e eu nem tenho a pretensão de algum dia dar aula de hebraico para alguém. Sabe por quê? Porque eu entendo qual é o meu papel aqui e esse não é o meu papel. Por isso, para você que me acompanha, é bem possível que em algum momento a pronúncia de alguma palavra em hebraico não saia exatamente, perfeitamente correta. Pode sair sem aquela fluência de quem nasceu falando. Por vezes, eu posso parecer um indiano falando inglês. JDBC is a specification. Mas isso não muda o que está sendo falado. Sabe o que mudaria? Se eu estivesse aqui te dando uma aula de idiomas que eu não domino. Isso sim seria um problema. Mas vocês sabem, vocês que me acompanham, não é isso que eu faço. Eu ensino a Bíblia dentro do contexto original, com os ensinos dos sábios da Torá. E quando eu trago uma palavra e o significado dela, eu estou falando de Bíblia. Eu não estou dando lição de hebraico moderno, nem de massoréticos, nem de gramática, nem de conjugação e muito menos de pronúncia. O hebraico é difícil, gente, de verdade. Principalmente para quem nasceu no Ocidente e não está acostumado com o vocabulário, com o alfabeto, com a forma de escrita que é diferente. E eu tenho a humildade de reconhecer essas minhas limitações dentro de uma internet onde ninguém tem a humildade de admitir que pode errar. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Eu tenho certeza que você já ouviu. Não dá atenção para inveja. Quem te quer mal
apenas ignore. Vai na tua que Deus cuida de tudo. Isso é muito bonitinho e é parcialmente verdadeiro, porque tem um problema aí. A Bíblia hebraica não trata a inveja como um detalhe que você tem que simplesmente ignorar. Ela trata como uma força real, tão real que ela aparece logo no início, na primeira família que existiu na Torá. E o conceito de Ain Hará, o olho mau, aparece várias vezes na tradição judaica como algo que o próprio texto bíblico reconhece como influência espiritual concreta. Isso não é superstição. Davi não escreveu os salmos que eu vou te mostrar hoje como uma poesia para ficar numa moldura de uma sala. Ele escreveu porque ele estava sendo destruído por dentro, sabendo que tinha gente que comia na mesa dele, torcendo para o fracasso dele. E ele fez o que pouca gente tem coragem de fazer. Ele nomeou a inveja pelo nome dela. E mais adiante, eu vou te mostrar o salmo mais cru que ele escreveu sobre isso. Mas antes, eu preciso te levar para o começo de tudo. Porque a inveja ela não nasce de Davi. Você sabe disso. Ela nasce bem antes. No português, a nossa língua nativa, a inveja, ela carrega um peso que é fraco. Ela parece coisa de novela, parece aquela fofoca de vizinha, um comentário na rede social. Mas no hebraico bíblico, não é assim que a inveja é tratada. Quin'á é a mesma raiz usada para descrever o zelo de Deus. O mesmo radical que aparece na frase "eu sou um Deus zeloso" em Êxodo, aparece também para descrever a inveja humana. Sabe o que isso significa? Significa que a inveja, no texto original, ela não é uma fraqueza pequena. Ela é uma força com intensidade. A mesma intensidade emocional usada para descrever o zelo, o ciúme e a paixão extrema. Só que ela é direcionada para uma forma destrutiva. E o primeiro lugar onde a Torá mostra essa força em ação não é com Davi, você sabe, né? É com Caim e Abel. Repara, 2 irmãos. 2 oferecem sacrifício, um é aceito e o outro não. O texto ele registra com uma precisão quase que clínica o que acontece dentro de Caim. E entristeceu-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Não diz que ele errou de novo, não diz que Deus rejeitou ele para sempre, diz que o rosto dele mudou. Por quê? Porque o irmão prosperou. E o que vem depois disso não é uma discussão de família, é o primeiro assassinato da história humana, motivado, segundo o próprio texto, pela diferença de favor entre os dois. E isso mostra algo muito desconfortável. A inveja na Torá, ela não é apresentada como um sentimento bobo de quem não soube lidar com a perda. Não é sobre isso. Ela é apresentada como a origem da primeira violência entre 2 seres humanos. E o padrão, gente, infelizmente, ele se repete. Yosef, o filho preferido de Yaakov, ele é vendido pelos próprios irmãos. E o texto é muito direto. E viram seus irmãos que o pai os amava mais a ele do que a todos os seus irmãos. E o odiaram e não podiam falar-lhe pacificamente. Eles não conseguiam nem falar com ele em paz. Você já sentiu isso? Você já notou alguém que quando você vai bem, essa pessoa simplesmente não consegue mais te tratar com naturalidade? Pois é, isso tem nome bíblico, tem raiz histórica dentro da própria família que originou o povo de Israel. E agora aqui entra um detalhe que eu não quero te entregar sem o devido cuidado. O conceito de olho mau, Ain Hará, não é folclore, tá? Misturado com simpatia. Não, porque muita gente pensa que é isso quando ouve essa expressão. Ela tem raiz nos comentários rabínicos riquíssimos sobre como o olhar carregado de inveja ele é capaz de drenar a sorte, a paz e até a saúde de quem está sendo observado. Tem inclusive na literatura judaica tradicional porque Yosef pede aos irmãos mais tarde no Egito
que eles não entrem todos juntos pela mesma porta, porque era exatamente para eles não chamarem a atenção como um grupo numeroso, para não se exporem ao olhar invejoso. O texto bíblico, ele não trata a inveja alheia como algo que você pode fingir que não sente o peso. Ele te dá a ferramenta para lidar com isso de frente. E essa ferramenta tem nome. Ela se chama Salmo de Queixa. Mais adiante, eu vou te mostrar o trecho mais cru que Davi escreveu sobre isso. Um trecho que provavelmente nunca leram para você num culto de domingo. Mas antes eu preciso te mostrar onde isso aparece pela primeira vez na vida dele. E aqui está o caso mais conhecido e mais didático. O próprio rei Saul. Eu sei que você pode lembrar um pouco dessa história. Vamos retomar aqui a história de Davi. Davi, ainda jovem, matou Golias com uma pedrada de funda, não é? O povo começou a cantar nas ruas. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. E o próprio texto da Bíblia registra sem rodeio o efeito que isso fez em Saul. E desde aquele dia em diante, Saul olhou de través a Davi. Ele olhou de través, não de frente. E a partir daquele dia, Saul nunca mais conseguiu olhar para Davi com olhos de naturalidade. E o que vem depois é uma escalada que qualquer pessoa que já sentiu inveja alheia vai reconhecer. Primeiro, é aquele elogio público bem forçado. Depois, vai fazer uma tentativa de controle, porque Saul tenta casar Davi com a própria filha para manter ele por perto, sendo vigiado. E só depois desse casamento vem a tentativa de matar Davi publicamente. Repara no padrão, porque ele se repete até hoje. A inveja, ela raramente começa com um ataque aberto. Ela começa com distanciamento, começa com aquele olhar atravessado, começa com gentileza calculada, não com uma gentileza verdadeira. E foi exatamente fugindo de Saul, do próprio rei, da própria liderança que deveria proteger a nação, que Davi escreveu boa parte desses salmos que eu vou te mostrar agora. Davi não estava fugindo de um exército estrangeiro. Davi estava fugindo de quem deveria ser referência para ele, mas que não suportava ver ele crescer. E se isso aconteceu com Davi e com o rei da época, imagina a chance disso acontecer com você, numa família, num grupo de amigos, numa equipe de trabalho. O Salmo 35 é o primeiro que eu quero te mostrar. E ele começa bem pesado, porque Davi escreve assim, e eu vou te dar a tradução mais próxima do hebraico original, tá? Contende, Senhor, com os que contendem comigo, combate contra os que me combatem. Pode voltar, parar e ler de novo. Ele não está pedindo, Senhor, me dá paz para aceitar. Ele está pedindo intervenção ativa. Ele nomeia o conflito e ele pede para que Deus entre nele, como um advogado defendendo uma causa. E mais na frente do mesmo salmo, ele descreve algo que é muito devastador. Levantam-se testemunhas falsas contra mim, perguntando-me coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem que eu fiz, causando desolação à minha alma. E esse é o retrato exato da inveja disfarçada. Não é alguém que te odeia abertamente. É alguém que recebeu a tua bondade, recebeu a tua ajuda, recebeu a tua generosidade, a tua presença. E sabe o que fez? Devolveu com o mal. Você já passou por isso? Você já ajudou alguém? Abriu a porta, indicou, ensinou, emprestou o teu nome, abriu o teu espaço, deu ferramentas e depois descobriu que essa mesma pessoa estava falando mal de você pelas costas? Ou estava torcendo para o teu projeto não dar certo? Isso é comum até hoje em dia. E Davi passou por isso. E ele continua nos versículos depois. Mas eu, quando estavam enfermos, me vestia de saco, humilhava com jejum a minha alma. Mas quando vacilei, eles se alegraram e se ajuntaram. Ajuntaram-se contra mim os abjetos, e eu não o sabia. Olha esse contraste. Enquanto eles sofriam, Davi jejuava por eles. E quando Davi vacilou, eles se alegraram com a queda dele. Isso é inveja pura, gente. É alegria com a tua queda.
depois de ter recebido teu cuidado e a tua ajuda. E tem um detalhe aqui que poucos comentaristas falam. Esse salmo não termina em vingança. Ele termina assim: e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. A virada não é que essas pessoas sofram. A virada é que minha boca volte a falar coisas boas, ao invés de ficar presa nesse conflito. Esse é o primeiro mecanismo que o Salmo ensina: nomear o ataque para Deus, ao invés de carregar esse ataque sozinho. E depois, soltar a língua para outra coisa, ao invés de ficar reclamando, falando da injustiça que você sofreu para todo mundo que cruza o teu caminho. E tem mais, viu? Porque o Salmo 35, ele fala de um inimigo que em algum momento ficou claro. E a inveja, na maioria das vezes, ela não vem declarada. Ela vem disfarçada de simpatia, de elogio, de comentário bem intencionado. E aí é aonde entra o segundo salmo que eu tenho aqui para vocês. O Salmo 64, ele é mais curto e ele é mais cirúrgico. Davi, ele escreve: escuta, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto ajuntamento dos malfeitores e da multidão dos que praticam a iniquidade, que afiam a língua como espada e armam como flechas, palavras amargas, para em lugares ocultos as lançarem contra o reto. Repara nessa imagem: língua afiada como espada, palavras como flecha. Em hebraico, essa construção poética, ela é bem intencional. A inveja, na maioria das vezes, ela não te ataca com um punho, ela te ataca com um comentário venenoso. Ela vai te atacar com uma fofoca, ou então com aquele elogio que nem disfarçado é, que ele sempre dá uma alfinetada. Por exemplo: ah, que bom que você conquistou isso. Nunca imaginei que você fosse capaz. Eu tenho certeza que você já ouviu uma frase assim. Parece um elogio, mas é uma flecha. E esse salmo, ele é bem claro. Isso é feito em lugares ocultos, não na tua frente. A inveja raramente vai te encarar. Ela trabalha enquanto você não está olhando e some quando você se vira para olhar. E olha que eu não estou dizendo que toda crítica que você vai receber é inveja, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu seria muito simplista e até paranoica se eu dissesse isso. Tem gente que te corrige porque te ama de verdade. E o discernimento aqui, ele é essencial. Separar comentário invejoso do que um comentário de alguém que quer que você cresça. E eu falo isso com toda a seriedade para vocês. Mas quando o padrão se repete, por exemplo, quando a pessoa só te elogia na frente dos outros e te corta pelas costas, e quando ela só comenta algo sobre você quando você não está presente, o texto te dá linguagem para nomear isso sem culpa e sem paranoia. E aí vem o Salmo 140, que vai fechar esse trio com uma imagem mais forte de todas. Livrai-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, dos que pensam maldades no coração, continuamente se juntam para a guerra, afiam a língua como a serpente, veneno de víbora há debaixo dos seus lábios. Língua como serpente, veneno debaixo dos lábios. Esse não é um salmo de Davi fraco, pedindo desculpa por estar se sentindo incomodado. Esse é um Davi que ele reconhece que existe veneno nas relações. Ele tem nome, tem padrão, e pode ser nomeado muito bem em oração, sem que isso te transforme numa víbora também. E mais adiante, no mesmo salmo, ele faz um pedido que eu acho o tema fundamental. Não consinta, Senhor, os desejos do ímpio. Não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Davi não está pedindo para destruir a pessoa. Ele pede para que o propósito dela, o propósito de te derrubar, simplesmente não aconteça, não se realize. Isso é diferente de vingança. Isso é a proteção do teu destino, porque você não precisa carregar ódio pelo teu caminho.
E é exatamente aqui que chega o ponto que eu prometi no começo desse vídeo. Você já reparou que em nenhum dos salmos que eu te mostrei hoje, nem no 35, nem no 64, nem no 140, Davi pede para Deus mudar o coração da pessoa invejosa? Ele não ora dizendo assim: Senhor, faz essa pessoa invejosa parar de me invejar e virar a minha amiga. Ele ora pedindo proteção. Ele ora pedindo que o propósito do mal não se realize e que a própria língua dele, a voz dele, volte a ficar livre para louvar. E isso muda tudo, porque o erro mais comum que a gente vê por aí, inclusive em mim mesma, em fases que eu passei na minha vida, é tentar consertar a relação com quem te inveja. É tentar provar que você é gente boa. É tentar suavizar, explicar, se diminuir para não incomodar quem está incomodado com a tua vida, com a tua vitória, com o teu sucesso. E o texto hebraico, ele não vai por aí. O texto, ele reconhece a inveja como uma força real, com a raiz que vem desde Caim e Abel, passando por José e pelos seus irmãos, até chegar em Davi e na própria corte do rei. E depois entrega essa força para um plano maior e libera a sua boca, a tua energia, o teu foco para seguir em frente, vivendo e crescendo e prosperando. Isso não é sobre fazer a pessoa parar de te invejar, porque a gente não tem controle sobre o outro. É sobre você parar de gastar a tua força tentando neutralizar isso sozinho. A inveja do outro fala sobre o vazio do outro. E a tua reação a ela fala sobre o tamanho da tua fé. E tem uma curiosidade, inclusive, no hebraico, que eu acho muito legal. A raiz de salvação, nesses salmos que eu citei, a palavra é Yeshua. A mesma raiz, ela é usada em várias passagens que falam de libertação plena. Ou seja, quando Davi ele pede salvação da inveja, ele está usando o mesmo vocabulário de libertação que se usa para falar de redenção espiritual inteira. Não é um vocabulário menor, não fala de uma ajudinha emocional. Para ele, ser livre do peso da inveja não é um mero detalhe, era parte da própria salvação. Agora, deixa eu te dizer por que isso importa na tua vida hoje. Não só para um estudo bíblico de domingo. Você, se está numa fase de crescimento, seja financeiro, profissional, espiritual, familiar, não importa qual. Em algum momento, você vai ver alguém te olhando torto. Você vai ver alguém cochichando pelos cantos e te olhando, dando uma risadinha. Você vai ver pessoas te elogiando com a boca e torcer contra você com o coração. Essa pessoa ela vai sumir do teu stories quando você posta uma conquista e vai reaparecer rapidinho quando você postar uma dificuldade. E a tentação aqui vai ser você diminuir o seu brilho para não incomodar. E eu já vi muita gente parar de postar suas conquistas, parar de comemorar suas vitórias, parar de falar sobre Deus na sua vida financeira, parar de contar um negócio que está indo bem só porque sentiu o peso do olhar de quem não estava feliz por ela. E isso, gente, não é humildade. Isso é entregar a sua liberdade para a inveja de outra pessoa. Não é só em rede social, não. Eu já vi isso dentro de família. Gente que teve, por exemplo, que esconder a promoção de um trabalho ou a conquista de um trabalho novo, melhor, por medo da reação dos familiares. Eu já vi também isso dentro de igreja. Gente que parou de testemunhar bênção financeira porque sabia que ia gerar comentário maldoso no grupo de oração. Eu já vi dentro de equipe de trabalho gente que sabotou de forma sorrateira um projeto porque ele estava destacando demais um colega. O padrão de Saul se repete em escala pequena todos os dias, em lugares que deveriam ser seguros na nossa vida. Mas não é. Não existe lugar seguro contra inveja. E olha que eu não estou dizendo que você tem que provocar quem te inveja, postando só o excesso, só para incomodar de propósito alguém. Não é sobre isso. É sobre não se diminuir. É sobre não se encolher. O texto que eu te mostrei hoje
não te ensina a provocar quem te inveja, nem a viver com raiva de quem te olha torto. Também, ele não te ensina a fingir que a inveja não existe, ou que você está fraco espiritualmente por sentir o peso dessa inveja. O texto ele te ensina a nomear, a entregar e a continuar. E se você assistiu esse vídeo até aqui, então eu gostaria que você comentasse: eu não controlo quem me inveja, eu controlo o que eu faço com a minha vida depois. E essa frase sozinha já valeu o vídeo todo. E eu não vim aqui para te vender um curso de superação de inveja, nem te entregar uma fórmula mágica de oração que resolve tudo em 3 dias. Eu vim te mostrar o que o próprio texto no idioma original já tinha para te entregar há mais de 3.000 anos. Desde Caim e Abel, passando por Yosef no Egito, até chegar nos 3 salmos de Davi. Davi sentiu o peso do olho mau. Davi nomeou, Davi entregou, Davi continuou cantando. E você pode fazer o mesmo. E se esse vídeo te abriu os olhos para uma forma diferente de orar, não fingindo, não terceirizando o problema, mas nomeando ele para uma profundidade que o hebraico carrega, deixa o teu like, comenta aqui embaixo qual desses 3 salmos mais te tocou. E se inscreve aqui no canal, porque semana que vem eu trago outro texto que ninguém te explicou assim. A inveja, ela vai continuar existindo em algum lugar da tua vida, pelas tuas conquistas ou até mesmo pela tua forma de ser, de um jeito ou de outro. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é: o que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com a sua voz enquanto essa inveja existir? Te vejo no próximo vídeo.